Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira, dia de sextar em casa, claro, né? Gente, vamos lá para nossa aulinha de hoje, tá? Hoje a gente vai, né, fazer uma reflexão, certo? Em cima de tudo aquilo que a gente falou, a gente vai pensar o seguinte: se coloque no lugar, tá? Você está prestes a trazer ao mundo um ser único. Lógico que eu sei que boa parte da sala já passou por isso, tá? Que respira e que irá depender de você para tudo, tá? Pelo menos por um bom tempo. Mas assim, para pensar mesmo, de verdade, principalmente aqueles que não têm filho ainda. Mesmo que seu parceiro seja parceiro, muitas são as incertezas e dúvidas, né, que se passam na cabeça, né, na sua cabeça, como por exemplo, como que vai ser o parto? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou saber educar meu filho? Nossa, é muita pergunta, tá? Tanto de questões subjetivas, como essa parte da educação, essa parte do se eu vou saber cuidar, se eu vou aguentar, se eu vou dar conta de trabalhar e tudo mais, até a parte fisiológica mesmo. Nossa, o que será que vai acontecer depois, né? Como é que será que é o parto? Como que funciona? Será que eu vou saber a hora de ir pro hospital? Será que eu não vou saber a hora de ir pro hospital? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que meu peito vai rachar? Todas essas dúvidas, tá? Aí tem mais dúvidas. Aí no caso, se você já é mãe, né, e tá grávida de novo, aí você pode enfrentar outras perguntas, como por exemplo, será que eu dou conta de mais um? Como é que eu vou fazer com esses dois, três, quatro, não sei quantos filhos, né? As mães, hoje em dia, foi assim, né? As nossas avós tinham 12, 13 filhos, depois caiu para um, dois, agora parece que tá voltando, né? E aí há esse questionamento. Como será que meu corpo vai ficar, né, depois do segundo filho? Será que a gravidez, a segunda gravidez, vai ser como a primeira? Será que o meu corpo vai voltar? Será que não vai voltar? Ou mesmo há uma tendência, né, das gestantes fazerem do segundo filho fazerem algumas promessas. Dessa vez ninguém vai educar, vai me ajudar, ninguém vai se meter na educação do Juninho, né? Dessa vez eu que vou mandar, dessa vez vai ser tudo diferente, tudo que eu fiz com o primeiro eu não vou fazer com o segundo, não sei o quê, vou ser uma mãe correta, tudo isso a gente ouve, tá? E agora, né, eu vou ser mais paciente, né? A gente pensa, nossa, eu sou muito estressada. Não, mas com esse filho agora eu vou ser mais paciente. Então é comum a gente ouvir as grávidas quando a gente tem consultas, né? Consultas pré-natal que são realizadas com enfermeiras grávidas trazerem essas questões. Às vezes elas ficam tão ansiosas com a gestação em si que elas nem sabem o que elas têm que perguntar. Ou tem uma outra barreira. Nem sempre o profissional que está fazendo esse pré-natal é um profissional acessível. Às vezes ele olha a grávida único e exclusivamente como sendo, né, uma peça, é só mais uma que está grávida, isso quando ele não critica o fato dela estar grávida e tudo mais. Então, essas dúvidas elas vão se acumulando e vão se estendendo, tá? E agora, o que vai fazer? Vai rezar? Também, né? Mas não só isso, tá? É fundamental que as gestantes busquem ajudas para um bom desenvolvimento, tanto durante a gestação e após o nascimento do bebê. Mas como buscar ajuda? Buscar ajuda aonde? Ó, tô cansada de ouvir falar gestante falando que me procura e fala assim, Fabiana, pelo amor de Deus, me socorra porque eu não aguento a minha sogra. Eu não aguento minha sogra, eu não aguento minha mãe, eu não aguento. As mães ajudam bastante, por incrível que pareça. Tá? A gente acha que a mãe, que a avó vai atrapalhar, nada a ver. Tá? As mães, elas têm dado, né, a gente tem observado que elas têm ajudado muito. Mas normalmente as mães têm outros netos, têm outros afazeres. A sogra normalmente é bem presente, mas tem um monte de grávida que não se dá com a sogra e aí a sogra critica. Aí tem outros familiares que só querem ver o neném, vira as costas e sai andando, ou critica. Às vezes tem gente que nem tem filho e critica. Então, para a gestante que consegue esse auxílio dentro da família, ela é uma privilegiada. Tá? Infelizmente é essa a realidade que a gente vê. Ela é privilegiada se ela conseguir essa ajuda dentro da família, tá? Então, como que a gente pode orientar essa gestante a buscar ajuda? Tá? Existem vários grupos de apoio à gestante, tá? Não é grupo que nem o AA ou que nem o Narcóticos Anônimos, né? Mas porque ele não é fechado, ele não é qualquer pessoa que consegue ter acesso a uma reunião do AA ou que consegue ter acesso a uma reunião do Narcóticos Anônimos sem ser alcoólatra ou sem ser, né, usuário de drogas. Eles mantêm
o ambiente deles seguro, né, de curiosos, seguro de qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa que de alguma forma não esteja interessada na recuperação, né, de si próprio, tá? Então, e os grupos de apoio à gestante, eles são mais acessíveis, tá? Não que o AA e o Narcóticos Anônimos não seja, caso você precise de ajuda, é tranquilo de você procurá-los. Eu digo porque às vezes as pessoas acham assim, professor, eu nunca fui numa reunião do AA, quero ir. Você não vai conseguir entrar com tanta facilidade, tá? Por quê? Porque eles preservam a privacidade daqueles que estão lá na reunião. Tá? Então, assim, existem muitas pessoas empenhadas em ajudar as grávidas com dúvidas semelhantes àquelas citadas acima. Então, por exemplo, se eu já tive neném, eu tive a minha experiência e eu sei de coisas que deram certo na minha gravidez. Tem muitas grávidas que têm esse espírito de querer passar essa informação para frente, de não reter essa informação e divulgar para um maior número de pessoas, tá? No entanto, não basta ter boa vontade, é preciso se instruir para assim passar as informações. Claro que a vivência, né, de mulheres mais experientes tem um peso incrível na hora de ajudar. Então, somado-se a experiência com a informação, tá? A gente sabe que tem muitas mulheres experientes que têm vários filhos, mas que tinham uma técnica equivocada na hora de amamentar, né? Então hoje a gente já sabe que passar a informação correta da forma que deve ser executada a amamentação é extremamente importante. E quando você pega uma mulher com vivência, com experiência e adapta ela a algumas técnicas corretas, é a mistura perfeita para auxiliar as novas gestantes, auxiliar gestantes de segundo bebê que querem fazer alguma coisa diferente, que querem uma experiência diferente do que foi a primeira, tá? Então isso é muito importante. Aí um estudo, gente, mais aprofundado, que eu vou disponibilizar o link desse estudo para vocês, não é muito comprido, tá? É bem tranquilo a leitura dele, tá? É um artigo científico. Grupo de gestantes na atenção básica, espaço para construção do conhecimento e experiências na gestação. Os autores estão denominados aqui embaixo, tá? Ó, Flávia Domingues, Flávia Santos, Valdiana Mirins, tá? Foi publicado na revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba. E eles abordam justamente esse tema. É muito legal esse artigo. Ele tem alguns depoimentos de algumas gestantes, né? E qual foi né, a explicação o resumo que eu quis colocar aqui para vocês? Que o artigo mostra que oficinas são desenvolvidas com as gestantes participantes do grupo com a finalidade de transmitir não somente o conhecimento, mas também constroem uma relação de autocuidado. Então, o que acontece? A partir do momento que eu não fico só ali conversando com a gestante, só eu fornecendo as informações para a gestante, eu ensino ela a fazer coisas, as oficinas são justamente isso, ensinar a gestante a fazer coisas. Vai, como se diz assim, construindo para ela uma relação de autocuidado com ela própria. Então, ensina-se a gestante a se cuidar, ensina-se a importância do cuidado dela própria, dela não deixar hábitos que ela tinha. Lembram ela que antes dela ser mãe, ela é mulher, que ela precisa se cuidar também, que a autoestima dela também é importante. Lógico que vai ter momentos que a gestante vai passar descabelado, isso é óbvio, mas para ela não deixar isso tomar conta da vida dela. Além do que também, gente, fortalece, né, nesse estudo mostra que as oficinas fortalecem a gestante com relação à independência. Né? Não tem coisa melhor do que você ser uma gestante independente, uma mãe independente. É claro que outras pessoas vão participar ali do crescimento da criança, isso é fundamental, né? Ter aquelas figuras, né? A figura familiar na vida da criança. É fundamental, mas para a gestante ter essa independência é muito importante. Né? Não ficar dependendo do marido, não ficar dependendo do pai. O ideal é que haja uma colaboração, uma cooperação. Por quê? Porque o pai é tão responsável pela educação da criança quanto a gestante. Mas a ideia é que nós não queremos deixar que a gestante se sinta dependente de outra pessoa, tá? Que ela não crie esse vínculo de dependência com o pai da criança ou com qualquer outro membro da família que seja. Ela precisa sentir que ela tem potencial para gerir essa situação, que ela deve contar com ajuda, que ela deve dividir decisões, se caso, né, o pai da criança, né, for um pai presente, que ela deve dividir as decisões e tudo mais, mas trabalhar nela isso, tá? Que ela é importante, que ela tem um papel extremamente participativo na criação do filho dela, tá? Aqui eu coloquei para vocês dois exemplos, porque a gente tem grupos pelo Facebook,
Tá vendo, ó? Então, ó, grupo vínculo, apoio voluntário especializado para aqui, ó, cuidados com a vida, tá, ó? Esse grupo aqui, ele é bem bacana, tá, ó? Vocês podem entrar para fuçar um pouquinho nele. Depois tem um outro aqui, ó, grupo de apoio à maternidade ativa. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que tem vários grupos de gestantes, tá? De apoio. Aí fala, professora, mas será que eu consigo encontrar um na minha cidade? Provavelmente sim. Provavelmente você consegue encontrar sim, tá? Um grupo que apoia essas gestantes. Professora, quero fazer parte de um grupo de apoio a gestantes. Provavelmente você também vai encontrar um grupo apto aí, preparado para receber novos membros, principalmente no caso, de vocês auxiliares e técnicos de enfermagem que têm um conhecimento bem bacana, que pode agregar muito aí ao apoio à gestante, ok? Eu já volto para os programas de apoio. Um abraço.